aí, pessoal, mais um vídeo nosso aí para trazer alguns esclarecimentos, trazer alguma informação e de alguma forma poder ajudar aí na nossa formação, né, de informação. O vídeo de hoje eu queria abordar um tema muito confuso para a maioria das pessoas que gostam ou que lidam com rock, com metal, com som mais extremo. Primeiro, porque há muita desinformação. Segundo, porque no meu outro vídeo eu expliquei as duas formas que tem da gente se aproximar do universo do rock, da música pesada, né? A meu modo de ver. E agora eu vou abordar aquilo que para alguns é irreconciliável, né? Que é o que os antigos chamavam de white metal, que nada mais é do que um nome criado dentro da tentativa de segmentar o rock em mais alguma coisa. Nos anos 80 o Venom lançou um álbum. O álbum teve o nome de black metal. O som do Venom nada mais era do que um heavy metal inglês tradicional, pitadinha daquilo que seria o thrash metal. E o Trouble lançou um disco, Psalm 9. O Trouble era uma banda da virada ali dos anos 70 para 80. Uma banda que para mim é a banda que mais representa aquilo que nós podemos chamar de Doom Metal, que é um som com temáticas muito voltadas para a morte, voltada para questões fúnebres, né? E o Trouble, que não é uma banda cristã, ela apenas dentro do seu hall de membros da banda, ela tinha o Bruce Franklin, que era de fato um cristão, como é até hoje, ele está vivo. E o Trouble, em alguns dos seus primeiros discos, eu acho que dos 3 primeiros discos, ele abordou a temática bíblica, né? Tanto é que o primeiro disco chamava Psalm 9, Salmo 9. E o primeiro disco do Trouble, ele foi lançado na cor branca, o LP. E aí, fruto disso, designaram as bandas. Até então não tinha essa separação, que eu ainda vou falar o que aconteceu de 80 para trás e o que aconteceu de 80 para frente. Até então, todas as bandas de rock com som mais heavy metal, elas se misturavam. Não havia essa separação entre bandas que falam de Deus, bandas que falam do diabo, bandas que falam de política, bandas que falam, sei lá, de qualquer coisa. Eram bandas de rock, bandas de hard rock, bandas de heavy metal, bandas de punk, bandas de rock progressivo. Isso é tão verdade que, pro desconhecimento assim, esmagadora da grande quantidade de pessoas que gostam de som pesado, eles não sabem, por exemplo, que a banda Venom, que é a patrocinadora daquilo que chamamos de black metal da escola antiga, o Venom começou seus primeiros acordes no porão de uma igreja metodista na Inglaterra. O pároco, né, o reverendo, não seria padre, que era uma igreja protestante, emprestava o porão para que aqueles meninos pudessem ensaiar. Isso você pode encontrar, está aí nos livros que contam a história do heavy metal. Uma outra curiosidade muito interessante da gente pontuar aqui seria você entender que há uma banda chamada Rox, que futuramente se chamaria Stryper, teve
nada mais, nada menos, nos anos 80, como banda de abertura, o Metallica. Não era esse monstro todo, mas o Striper já tinha alguma experiência de estrada. Então essas bandas, elas tocavam juntos. Se você for olhar, se você for percorrer a história do Striper, fizeram várias turnês com Van Halen, com Motley Crue, com Bon Jovi. Então assim, essas bandas, elas se misturavam. Não tinha essa separação. Agora, você lembra que eu falei que nós iríamos voltar nos anos 80 para trás? Por quê? Porque há uma ideia, principalmente da cena extrema de heavy metal, isso não é encontrado entre os amantes do heavy metal tradicional, que é o que eu mais admiro, e também o segmento do metal tradicional. Você tem, antes dos anos 80, por desconhecimento de alguns, sempre na história do rock, pessoas de fé, pessoas importantes dentro da cena do rock, que tinham fé. Por exemplo, atribui-se a Elvis Presley, né? A Bill Haley, a Chuck Berry, o fenômeno do rock. E se a gente retroceder um pouco, a gente vai ver que aqueles músicos que cantavam country, cantavam rhythm and blues, cantavam blues, que é o fundamento do rock, todos eles, ou a esmagadora maioria deles, estavam em uma igreja. Elvis tem vários discos de música gospel paralelo à sua carreira de rock. Isso para falar do fenômeno pop do rock, dos anos de lá atrás, 50, 60. Só que a explosão do rock um pouco mais pesado se dá dos anos 60, na metade dos anos 60 ali em diante. Aí você tem Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep, Jethro Tull, algumas bandas inglesas, né? Você tem UFO, você tem uma série de outras bandas, Kiss nos Estados Unidos, né? Só que no meio desse movimento todo, você tinha uma represária da igreja que não sabia lidar com esse movimento que estava surgindo, esses jovens com cabelos grandes, com roupas diferentes, com linguajar diferente, porque ela era uma comunidade mais conservadora. Mas também você tem dentro da igreja pessoas que, advindas desses movimentos, tinham suas experiências espirituais, mas continuavam gostando de um estilo, né? E é nesse movimento que surge um movimento contracultural também dentro da igreja, mas um movimento 100% cristão chamado Jesus People nos Estados Unidos. E esse movimento, ele produzia e produz até hoje música rock, hard rock, heavy metal e música até mais extrema, blues e uma série de derivados aí do rock and roll de altíssimo nível, de altíssimo conteúdo, de letras maravilhosas, importantes. Eu queria citar alguns nomes. Você tem nesse movimento Love Songs, você tem nesse movimento Phil Keaggy, você tem nesse movimento, nessa época, vamos dizer assim, que algumas bandas eram desse movimento, outras não. Você tem nesse movimento Resurrection Band, você tem nesse movimento, nessa época, Petra, você tem nesse movimento Raz Band, você tem nesse movimento, são vários os nomes aqui agora, Daniel Band, você tem Rosanna Hyder's Band. Isso para falar de Estados Unidos, alguns países assim mais voltados para a cultura inglesa, né? Mas você tem já no Brasil algumas coisas em termos de rock, né? Você tem na Alemanha, na Inglaterra. Então, o que eu queria dizer com isso?
esse papo de que rock não combina com cristianismo, de que rock, o rock cristão, ele é novo, ele é dos anos 95 para cá, isso é uma ideia extremamente equivocada e muitas das vezes mal plantada por pessoas que não querem discutir o óbvio. Para você ter uma ideia da importância do movimento Jesus People nos Estados Unidos, foi dentro desse movimento que o Bob Dylan teve acolhimento espiritual. Eu não quero entrar aqui nos pormenores do que aconteceu, de por que ele não continuou no movimento. Ele lançou 2 discos, sendo que um deles, o Saved, é maravilhoso. Ele aborda abertamente sua fé ali, né? E a gente sabe do caráter profético que Bob Dylan tem até hoje com sua música, premiadíssimo, né? A gente sabe que o próprio Eric Clapton, fontes não tão claras, né, de pessoas que eu tive contato, dizem que o próprio Eric Clapton teve contato com o movimento cristão na Inglaterra. Phil Keaggy também reza uma lenda, não sei se é verdade, a gente conta porque é uma lenda que tem um peso, que ele foi elogiado inclusive por Jimi Hendrix nos anos 70. E então o rock cristão, ele não remonta apenas a esse boom do movimento gospel no Brasil, né? Na verdade, o rock cristão talvez seja novo no Brasil, que remonta aos anos 80. Rebanhão, banda Êxodos, essas bandas dos anos 80, né? Só, gente, que é o ponto onde eu quero enfocar aqui a minha fala, tem a ver com algo muito interessante, que é o que é uma banda cristã, o que é uma banda evangelística e o que é uma banda de rock apenas que tem músicos cristãos. Uma banda evangelística é uma banda que o alvo dela é pregar o que elas creem para outras pessoas. Isso é banda evangelística. O que é uma banda cristã? Uma banda cristã é uma banda que tem uma letra fortemente aberta, mas os caras não querem pregar. E o que é uma banda de metal ou de rock que tem músicos cristãos? Eles abordam temas universais, ecologia, política, fé, vida familiar e uma série de outros temas. Eles não têm intenção de pregar para ninguém, eles não têm intenção de ficar discursando de palco, e eles apenas têm uma fé. Apenas têm uma fé. E eu poderia enumerar várias dessas bandas aqui. Várias existem no Brasil, existem no mundo todo. Então, gente, esse vídeo é para esclarecer um pouquinho dessa ideia errônea de que toda banda que tem cristã é uma banda que quer ficar pregando, é uma banda que quer ficar enchendo o saco das pessoas. Não, não é. Existem boas bandas com cristãos, bandas que vêm, que apresentam sua arte, que deixam seu recado musical. Se as pessoas quiserem se interessar pelo conteúdo lírico, elas têm total liberdade de não só de perguntar aos músicos, como a estudar a história das letras, se aprofundar mais. E decidirem por aquilo ou não é decisão de cada um, né? Porém, toda essa tentativa abrupta, ignorante, forçada e até mesmo fundamentalistas de parte do segmento metal, que geralmente está dentro do segmento extremo, da música extrema, pesada, advém de discussões dos anos 90, onde, advindo de um som muito extremo, de algo que não queria usar do universo do marketing, não queria usar do universo da divulgação, das revistas, queria ter um universo próprio, uma linguagem própria e isolado dos demais segmentos do rock, foi criado
dentro do som extremo, esse movimento que gera uma necessidade de pertença muito forte, e essa necessidade de pertença faz com que eles excluam outros grupos que queiram se identificar com o som, ainda que não se identifique com a letra. E aí tem uma onda hoje no Brasil de repugnar tudo que diz respeito a cristianismo, seja se o cara é produtor de shows, o cara vai fazer um show do Iron Maiden, se ele é cristão, eles querem fazer boicote do show. Ah, mas a banda ela toca thrash metal, não tem nada a ver com uma banda cristã, mas o baixista, ele tem uma fé, ele frequenta uma igreja, é só o baixista. Eles querem boicotar a banda. Ah, mas a banda, ela não se declara fé, mas as letras são muito positivas, parece que tem alguma coisa a ver de cristianismo. Eles boicotam a banda. Então, gente, eu já sou muito rodado, eu tenho 41 anos de idade, desde os 10 anos que eu curto rock, que eu participo de shows, que eu compro fanzine, que eu viajo para ver show, eu já vi de tudo. Esses mesmos caras que hoje fazem isso, são os caras que lá na frente vai ver a babaquice que fizeram. Porque a gente não tem como ficar alienado de uma sociedade que tem influência cultural do que quer que seja, né? Se eu for pro meio dos índios, eu vou ter influência da religião, da cultura, da comida. E essas pessoas que hoje criticam quem tem fé no meio do metal, elas esquecem que, querendo ou não, elas vão sair do andar de baixo, que é o andar onde as pessoas falam que não tem fé, e em algum momento elas vão subir ao andar de cima para que a vida delas faça sentido dentro de algumas coisas que são chamadas de cristãs, né? Quando elas buscarem esperança, quando elas quiserem, quando elas falarem de amor de alguma forma. Eu sei que isso é uma questão universal, mas que na cultura ocidental é abordado pelo cristianismo. Então isso é um besterol danado. Isso para mim, questão de pertença, era só deixar claro que o lugar deles, ó, não queremos ir naquele espaço. Havendo respeito, ninguém precisa de frequentar o espaço de ninguém. E eu queria que ficasse claro que nos anos 80, que para mim é um dos momentos mais importantes e frutíferos do metal, não havia essa separação. O Trouble tocava com o Metallica, que tocava com o Striper, que tocava com todo mundo. Todo mundo tinha espaço, né? Todo mundo tinha seu recado para dar, todo mundo se respeitava. As tretas eram, até onde eu sei, tem a ver com quem namorava com quem, ou uso de drogas, alguma coisa nesse sentido. Besteiras nesse sentido. Mas não por causa do som, não por causa do metal em si. Isso tudo foi criado, treta criada dos anos 90 para frente, advindas do movimento de Noruega, com aqueles episódios da queima de igrejas luteranas, né? Da afirmação da cultura daquele local antiga, e que eles queriam afirmar que o cristianismo entrou ali por violência, enfim. Não vou entrar nesse detalhe da cultura do cristianismo, da cultura nórdica, viking. Nós podemos abordar isso em outro vídeo, né? Mas não acho que o momento é aqui. Mas é isso, queria elucidar um pouquinho da história do rock cristão, do metal cristão, fazer a separação entre banda cristã, banda evangelística e banda que tem cristãos, para que nós possamos crescer, evoluir, saber respeitar essas pessoas, saber conviver em paz e ter informação. Beleza? Um abraço a todos.